Você já sentiu que às vezes você fez uma coisa obrigado, né? Você teve que fazer, né? Você foi obrigado a fazer aquela coisa. E você se sentiu meio, tipo, não quero fazer isso. Mas quando você foi fazer a mesma coisa porque você quis, foi muito mais legal? Calma, que eu vou explicar porque isso acontece. E por que você tem que chegar à sua rotina não como uma obrigação, mas sim como algo que você quer fazer. Beleza? Primeiro, por que há a diferença entre querer fazer e ser obrigado a fazer? Cara, o nosso cérebro interpreta uma obrigação como algo que precisa de mais esforço mental, já que é algo que a gente não quer fazer. Então, às vezes você tem que fazer, sei lá, um dever de casa da escola, você provavelmente não vai ter tanta vontade de fazer, entendeu? Por que isso acontece? Por conta do nosso cérebro, como o nosso cérebro funciona, né? Nosso cérebro pensa, isso aqui é algo que a gente tem que é obrigado, né? Então, a gente não quer fazer isso, mas a gente é obrigado a fazer, entendeu? Então, acontece esse efeito. E quando você interpreta a sua rotina como uma obrigação e não como algo que você quer fazer, né? Você criou uma rotina. Você era que nem eu. A gente tava, né? Você estava no fundo do poço. Beleza. Então você escolheu criar uma rotina, criar uma rotina de exercícios, uma rotina de leitura, uma rotina para sua vida. Se você interpretar aquilo como obrigação, cara, você não vai ter muita vontade de fazer, entendeu? Você vai ficar tipo, mas eu não quero fazer isso, né? A verdade é que, sei lá, eu quero jogar no final do dia, mas eu vou ter que fazer tudo isso aqui. Você interpreta isso como obrigação, que acontece, existe uma resistência mental, entendeu? Então o que você tem que começar a fazer é fazer porque você gosta. Arthur, mas eu não gosto de fazer exercício, não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. Cara, é impossível gostar 100%, mas você pode melhorar muito, né? Só mudando a sua percepção mental, entendeu? Você não gosta de fazer exercício, cara, você vai ter que mudar a sua percepção do que é o exercício, do porquê que você tá fazendo exercício. Não é só fazer porque é saudável, eu vou fazer exercício aqui porque é saudável. Não, não é isso. É a questão de você gostar do exercício. Porque quando você começa a gostar das coisas, é muito difícil você parar. É muito difícil você ficar em dúvida. Será que eu exercito 6 vezes por semana? Faço tal exercício, faço esse ou esse exercício, faço. Quando você gosta, você não tem essas dúvidas, porque você já quer lá e fazer. Você não quer ter dúvida, você não quer ter algo bloqueando seu caminho, você quer começar apenas. Então, quando você muda essa percepção, acontece uma mudança na sua rotina, entendeu? Você começa a gostar mais das coisas. Vai ser da noite pro dia? Não. Mas eu posso te ajudar aqui com algumas coisas que vão fazer a sua rotina ficar, vamos dizer assim, menos monótona. Né? Deixar de ser uma obrigação para se tornar algo que você quer fazer. Porque a partir do momento que você entrou na vida pessoal, você escolheu, eu vou fazer esses hábitos, eu vou fazer essa rotina. Cara, você tem que chegar a isso como algo que você quer fazer, você escolheu. Você poderia ter continuado na sua rotina furada, na sua rotina totalmente medíocre, vamos dizer assim. Uma rotina onde você jogava o dia inteiro, você ficava fazendo nada o dia inteiro, seja o que for. Você poderia ter continuado, mas você escolheu entrar na vida pessoal. E por isso, nesse vídeo eu vou te ensinar algumas coisas sobre justamente esse negócio de você comparar sua rotina. De você ver sua rotina como obrigação e de você ver sua rotina como algo que você quer fazer. Ok? Então, cara, quando a gente faz algo que gostamos e escolhemos, o cérebro ele se engaja melhor na tarefa. E há mais satisfação após realizar. É justamente aquele exemplo que eu falei no começo do vídeo, né? Se tem uma escola que te obriga a você simplesmente fazer um dever de casa e tal, você provavelmente vai ficar aquela coisa, nossa, não quero fazer isso e tal, né? Fica aquela resistência mental. Só que quando você pega pra estudar, porque você quer mesmo, porque você gosta do assunto, cara, a diferença é muito perceptível, né? A coisa flui mais, você aprende melhor, porque você tá mais engajado, você tá tendo mais satisfação em fazer aquilo porque você decidiu fazer. Porque você tá com a mentalidade tipo, eu decidi fazer isso aqui, eu escolhi fazer isso aqui, porque eu gosto. Então existe essa diferença. E essa diferença existe por conta
da diferença entre motivação intrínseca e motivação extrínseca. O que significa cada uma? Intrínseca vem de dentro, né? Dentro. Que é a motivação que vem da própria pessoa. A pessoa fala, eu quero fazer isso porque eu quero, porque eu gosto disso. Veio da própria pessoa, não veio de algo externo, entendeu? Quer um exemplo? Eu, por exemplo, no xadrez, né? A motivação veio de mim, né? Ah, mas Arthur, mas você não começou a jogar por conta de você. Sim, a primeira vez que eu joguei não foi por conta de mim, mas depois veio de mim. É vontade de jogar, vontade de continuar jogando. Isso veio de mim, entendeu? Não é algo de fora que né, fez eu continuar jogando, não. Né? O que me fez continuar jogando é a motivação intrínseca. Porque eu poderia muito bem, né, começar a jogar xadrez e falar assim, não quero mais jogar. Né? E aí, né, não existe motivação intrínseca, porque eu não quero jogar xadrez. Então, eu não jogaria mais xadrez, porque eu não teria motivação. Então, nesta época, claro, né, eu não conhecia os termos da melhoria pessoal ainda, eu nem estava na melhoria pessoal ainda quando eu comecei a jogar xadrez. Então eu dependia basicamente de motivação intrínseca e extrínseca, né? Se era algo que eu gostava, provavelmente eu ia fazer. Se era algo que eu não gostava, não vou fazer. Porque tem toda a questão da motivação, né? Claro que nem sempre vai funcionar, né? Tem horas, né, por exemplo, que é meio que hábito. Por exemplo, jogar, né? Jogar, eu já falei várias vezes aqui, né, do exemplo, quando você começa a nem ter mais prazer em jogar. Você vai lá e joga, não é por motivação intrínseca, não é por motivação extrínseca. É porque você simplesmente tem um hábito de jogar, entendeu? Então chega uma hora que vira hábito. Mas claro, quando você está na fase de criar hábito, ou é um hábito muito chato, né? Mesmo você fazendo, repetindo várias vezes, ainda assim é meio difícil, porque é um hábito muito chato. Pra mim, principalmente, cara, exercício de perna é um hábito bem chato, sabe? Eu não gosto de exercício de perna, né? Acredito que muitas outras pessoas também não gostem, mas tem que fazer, né? Tem que fazer e é importante como todos os outros, né? Então, nesse caso, por exemplo, cara, a gente tem que ter algo dentro da gente para nos ajudar. Não quer dizer que você necessariamente precisa aplicar o que está escrito nesse vídeo aqui. Você, como eu já disse várias vezes, cara, você pode usar disciplina. Se você tiver disciplina, se você tivesse disciplina infinita, acabou. Você não vai precisar de basicamente mais nada, né? Pelo menos em questão de estratégia para fazer, manter hábito, isso e isso, você não precisa de mais nada, porque você já tem a disciplina, que é fazer o que você não quer fazer com excelência, né? Quanto melhor a excelência, claro, melhor, mas se você fazer mesmo sem muita excelência, o que importa é você pelo menos estar construindo a sua disciplina, né? Porque no começo, provavelmente você não vai fazer a tarefa tão engajado assim, né? Falando, nossa, eu tô com muita vontade de fazer isso, mas você não tá com vontade. Então, o que acontece? Você acaba não fazendo tão bem assim. Mas, quando você tem a disciplina mesmo, cara, você faz e faz bem. Faz como se você estivesse motivado. E isso é muito interessante, isso é muito legal da evolução da disciplina. Então, cara, é aquela coisa. Se você tivesse disciplina infinita, você não precisaria de nada nesse vídeo aqui. Se você tivesse disciplina, o máximo que der, você nasceu muito disciplinado, com a disciplina máxima. Você não precisa de nada de estratégia, disso, porque você simplesmente ia conseguir fazer tudo, né, sem necessidade de estar com vontade de fazer aquilo. Só que aquela coisa, né, a gente tem que tentar facilitar o que é bom pra gente, né, o que é bom de verdade. Né? Não é impossível facilitar 100%, eu acho que inclusive até seria ruim, né, porque a gente tem que, né, sofrer, querendo ou não tem muito como fugir disso, mas é sempre bom a gente facilitar um pouco a nossa vida, né? Porque já tem coisa demais pra se preocupar. Então, rotina, cara. Comece a ver as coisas, né? Que você realmente vai... Você sabe que vai fazer bem, né? Não tô falando de... você odeia o seu trabalho e você tem que amar seu trabalho. Você pode até amar o seu trabalho, mas não tô falando disso. Entendeu? Não tô falando dessa questão. Eu tô falando de exercício, eu tô falando de leitura, eu tô falando dessas coisas. E isso... é muito importante você gostar de fazer isso, porque isso, cara, são os hábitos fundamentais. É os hábitos que vão construir a sua identidade, basicamente, entendeu? Então entenda isso, beleza? Motivação intrínseca e extrínseca é questão aí de você querer fazer ou você não querer fazer. O que tudo isso implica na questão da obrigação de querer fazer? Isso significa, cara, que a gente está mais suscetível à procrastinação em obrigações.
Que é justamente a questão do que eu retratei aqui no início do vídeo, né? Do dever de casa. Provavelmente você, assim como eu e assim como várias pessoas, já atrasou pelo menos um dever de casa. Pelo menos um, porque você não tava com vontade de fazer. Você tava achando assim, não quero fazer isso. E você acabou adiando, né? Você poderia ter feito no mesmo dia. Né? No mesmo dia, não tem desculpa. Você poderia ter feito no mesmo dia. Mas você arrumou desculpa, não, eu estava fazendo isso, eu estava fazendo isso. Ou talvez você nem tenha arrumado desculpa, você realmente falou, não, eu realmente não fiz porque eu quis. Mas independente das duas abordagens, cara, acontece muito a procrastinação em coisas que é obrigação, você tem que fazer porque você foi obrigado a fazer, entendeu? E isso é ruim, né, porque a gente tem que fazer várias coisas, só que a gente acaba não fazendo porque a gente está procrastinando. E vem justamente da questão de você ver aquilo como obrigação. Quando você tá vendo aquilo como obrigação, você fala assim, não quero fazer isso, vou deixar pra depois eu faço. E aí você acaba adiando, você acaba fazendo em cima da hora, claro, né? E não pense, cara, que isso é bom, não, mas eu fiz em cima da hora, mas pelo menos eu fiz. Pense que isso é bom, porque quanto mais tempo passar, mais a chance de você fazer. Por quê? Porque tá acabando o tempo, né? Você precisa fazer aquilo e você vai ter que fazer de qualquer jeito. Então, não é uma grande conquista você fazer, mesmo que seja no mesmo dia. Eu fiz aqui. Foi no mesmo dia, mas eu fiz. Não. De preferência, você fazer o mais rápido possível para você se livrar daquilo. Beleza? E outra coisa, cara, é que pode acabar nos limitando a fazer apenas o que a gente gosta, né? Ignorando muitas vezes o que precisa ser feito e o que a gente acha monótono, né? Então, muitas vezes, cara, as pessoas estão no fundo do poço porque justamente essa sensação de o exercício é uma obrigação, não sei o que é uma obrigação. Cara, você não tem que ver como obrigação, você tem que ver como algo que você gosta, entendeu? Você tem que pegar o que você mais gosta, né? Leitura, por exemplo, eu gosto, cara, particularmente eu gosto muito de livros de melhoria pessoal, de autoajuda. Não é que eu não goste, né? Mas eu não me interesso em testar outros tipos, né? Claro, posso testar no futuro, mas eu mesmo prefiro livros de autoajuda, de melhoria pessoal. É uma preferência minha. E isso, cara, facilita muito, né? Porque você começa a engajar mais na tarefa, entendeu? Tem a questão do hábito também, né? A coisa tem que se tornar um hábito, né? Porque senão, às vezes, você acaba esquecendo, né? Você vê, nossa, esqueci desse hábito. Às vezes acontece, cara, né? Eu ainda não consolidei ainda a meditação, e às vezes acontece de eu acabar esquecendo, né? Eu não meditei no dia, né? Tem um app, inclusive, que é o Medito, né? E eu acabo perdendo meu streak de graça, né? Porque eu não meditei sem querer, né? E, claro, já fiz um vídeo aqui falando pra você não se portar com o streak, né? Pelo menos não tanto, né? Mas é só um exemplo aqui mesmo pra mostrar que às vezes eu acabo esquecendo, porque não se consolidou como um hábito ainda. Agora, sei lá, um exercício, por exemplo, é quase impossível esquecer, né? Porque já é um hábito consolidado, ainda é difícil fazer, né? Muitas vezes, principalmente perna, como eu disse, mas, né, já meio que se consolidou. Então tá praticamente impossível esquecer exercício, né? Já é algo que tá bem definido na minha rotina. Então, cara, muitas vezes chega no ponto, cara, que você abre mão do que tem que ser feito pra você ficar nos seus vícios, né? Porque você gosta, né? Você gosta, entre aspas. Mas isso é prejudicial, entendeu? Mas beleza, falando tudo isso aqui, tá. Qual que é a solução? A solução nada mais é do que gostar do que deve ser feito, como eu disse. Arthur, como que eu faço isso? Cara, você vai ter que mudar a sua identidade. Você vai ter que mudar a forma como você enxerga esses hábitos. Troque frases por como eu tenho que fazer exercício por eu escolho fazer exercício. Você está escolhendo. Não existe, cara. Não existe ninguém te obrigando a fazer exercício. Você pode viver a sua vida inteira sem fazer exercício de forma constante e mesmo assim sobreviver. Não há necessidade biológica, mas você está escolhendo porque você sabe que é saudável. Você sabe que vai te trazer benefícios, entendeu? Então, troque. Eu tô tendo que fazer exercício por eu escolho fazer exercício. Troque. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo por eu escolho fazer isso.
E, né, claro, não vai fazer diferença do dia pra noite, mas você vai começar a notar, cara, que vai dar uma ajudinha. Às vezes, algo que você não quer fazer, você vai falar, eu escolho, tô escolhendo fazer isso, e eu não vou fazer hoje, né? Fica aquela sensação meio ruim, né? Nossa, eu não vou fazer isso. Você vai lá e faz. Né? A chance de você fazer é muito maior, porque você tá escolhendo, você tá falando, eu estou escolhendo isso, eu tenho que fazer isso, entendeu? E outra estratégia muito boa, cara, regra dos 2 minutos. E por que ela funciona? O que é a regra dos 2 minutos, cara? A regra dos 2 minutos nada mais é do que a regra de você falar, ah não, eu vou fazer isso por 2 minutos. O que, Arthur? Qualquer coisa. Eu vou fazer exercício por 2 minutos. Cara, 2 minutos não vai te ajudar no seu shape, entendeu? Mas é isso que você tem que tirar da mente. Comece a entender como mais importante você criar o hábito primeiro, você gostar do hábito primeiro. Claro, né, isso não deixa isso não significa que você tem que fazer 2 minutos todo dia. Mas quando você não tá com vontade, eu não tô com vontade nenhuma de fazer exercício, você vai lá e fala, eu vou fazer por 2 minutos. Cara, a chance de você fazer é muito maior. Entendeu? E mesmo que você não faça, eu fiz aqui, Arthur, não quis fazer. Beleza, você fez pelo menos 2 minutos. Você não queria fazer, você começou pelo menos. Você fez um pouquinho que seja. Você tá ajudando ao hábito se construir. Beleza? Então use a regra dos 2 minutos. De preferência, tente sempre dar o seu máximo, sempre fazer, mesmo que você não esteja com nenhuma vontade. Mas a regra dos 2 minutos ajuda. Porque é simples, tipo, 2 minutos. Você vai perder o que com 2 minutos, né? Eu tô jogando aqui, né? Eu não quero perder tempo. Vai lá e faz 2 minutos. Não é muita coisa, né? Você não vai perder muito tempo, né? Do seu jogo. Então vai lá e faz 2 minutos. Você não fez? Beleza. Você pelo menos tomou iniciativa. Você fez, ótimo. Você conseguiu fazer num dia que você não queria fazer. Beleza? Então, cara, essas foram as dicas, esse foi o vídeo. Um vídeo muito importante, cara, pra gente entender a diferença entre obrigação e algo que você quer fazer. Que você tem que enxergar a sua rotina como você quer fazer sua rotina. Eu quero fazer minha rotina, eu escolho fazer minha rotina. E quando isso acontece, não vai mudar nada do dia pra noite, né? Você não vai fazer todos os hábitos todos os dias, mas já vai melhorar muito, já vai te ajudar muito. Principalmente a regra dos 2 minutos. Então esse foi o vídeo, espero que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo, tchau.